começo vai ser melhorar a situação que o judeu e o cristão juntos. You are indeed making history in our lifetime. Você está fazendo história nesse tempo do mundo. If we can show the world that Jews and Christians can come together, Se nós podemos mostrar no mundo inteiro que o judeu e o cristão podem unir, despite our theological differences, deixamos fora a diferença teológica, you will be a true witness to the world of who God is. vocês vão ser testemunho no mundo para quem é o Deus. Loving the other means loving the person who's different from yourself, not the same as yourself. Amar o próximo quer dizer você que tem que amar aquele que é diferente de você, não alguém como você, alguém que é diferente. So when you come back again, I want to make sure when you come back Quando again, vocês voltam, e vocês vão voltar de novo. this is your home right here. Essa aqui é sua casa. We brought a special rabbi, Rabbi Diamond, Temos aqui rabi especial que chamamos para vocês, who speaks your language, Portuguese. que fala português. Mas ele deu o Uruguai, não vamos falar de futebol. Mas portunhol do Uruguai é portunhol argentino, né? He's a special man of God. I need you to translate. Rabbi Diamond is a special man of God. O Rabbi Diamond é uma pessoa especial, pessoa de homem de Deus. He's dedicated his life here in Israel, not only helping the Jewish people, Ele dedicou a vida inteira dele aqui em Israel, não só para ajudar os judeus aqui em Israel, but also to go ahead and make a bridge for Jews and Christians to communicate with one e another. também criar esse fonte, conectar com os cristãos, judeus e cristãos. Essa é a dedicação dele. If I can describe the center in one sentence, it is we're trying to create positive communication between Jews and Christians. Se eu posso escrever esse centro, a ideia é conectar o judeu com os cristãos. We're not here to teach you about Judaism. We're here to teach you about how to make a relationship. Não estamos aqui para ensinar vocês o judaísmo. Using the Bible as the foundation to do it. A ideia aqui é como usar a Bíblia e desse jeito criar essa conexão com os judeus. We both believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We both believe that our common scripture is divine. It's what God says. Nós dois cremos em Abraão, Isaac e Jacó. Nós dois cremos que a lei dada por Deus é a lei. And we believe in that ultimate moment where the world will acknowledge who the God of Abraham, Isaac, and Jacob is. E nós cremos que dia vamos ver quem é o realmente verdadeiro Deus, o Pai de Abraão, Isaac e Jacó. But unfortunately, there's never been a discussion between both our faith communities. Mas infelizmente nunca podíamos falar, trocar de ideias. So today we begin that discussion. Então hoje vamos começar com essa discussão, com esses câmbios de ideias. You have an important role when you go back to Brazil. Vocês têm que passar essa mensagem quando vocês vão de volta ao Brasil. You need to share your testimony of what you've seen here in the land. Gente, vocês têm que compartilhar esse testemunho que vocês viram, que vocês sentiram aqui nessa terra. You are our ambassadors to the world. Vocês são nosso embaixador no mundo. We can't do it as Israelis. We can't. Não podemos, como israelitas, não podemos. Não dá para nós fazer isso. We need help from you. Precisamos da sua ajuda. We need other people to see what you have seen and make a pilgrimage here. Queremos que vocês vão passar, vocês vão dar o que vocês viram, para outra gente saber que é seu peregrino que vem a Israel. God bless you, and I'll see you this year and next year in Jerusalem. Que Deus te abençoe e vamos ver de novo aqui em Jerusalém esse ano. Bem-vindos a Israel, bem-vindos a Belém. Aqui é Belém.
Meu nome é Israel Diamant. Eu servi na comunidade hebraica de Monterrey, no norte de México, e fundamos lá o primeiro conselho interreligioso do Estado mexicano. Judeus, cristãos, barrais, muçulmanos, e até hoje é um experimento que está sucedendo muito bem. Eu voltei 4 anos atrás de Monterrey, México, para Israel, mas isso continua. No final da nossa dissertação, eu perguntar a vocês se vocês estão interessados em fazer uma coisa assim no Brasil, porque hoje estamos ameaçados. Primeiramente, estamos vivendo uma etapa, uma época em que nós temos o mérito, o privilégio de que nossos olhos materiais estamos vendo a materialização das profecias dos profetas, de Moisés até Malaquias e mais ainda. Mas vamos falar disso no final. Eu sou filho brasileiro, dos dias do time de Tele Santana, assim que se não joga Uruguai, eu sempre torço para o Brasil. É muito importante também de que você chega para o Brasil, da América Latina em geral. Eu falo de mim como a primeira geração, falando da época histórica incrível que estamos vivendo. Eu sou a primeira geração de judeus europeus, descendentes de judeus europeus, que tem vovô. Nós estamos saindo de um dos traumas mais incríveis da história da humanidade, que é o Holocausto. Eu quero explicar para vocês o que é um genocídio. Porque muitas vezes escutamos 1.000 mortos, 2.000 mortos, 10.000 mortos, é terrível. Quando um de vocês, eu perdi, sou um familiar, meu pai morreu. Eu estava muito triste e só morreu uma pessoa. Eu quero explicar para vocês que é um genocídio, para que vocês tentem entender em que época da história vocês estão chegando em Israel. Eu nasci no Uruguai e me criei no Uruguai. Na minha geração, na escola, éramos 35 rapazes, todos descendentes de judeus europeus. Tínhamos 70 pais, a biologia é a mesma no mundo inteiro. Nenhum de nossos 70 padres, nenhum deles tuvo nunca vovô. Não tiveram avós. Vovôs. Ninguém. Todos foram assassinados há 75 anos, não 500 anos atrás, 2.000 anos atrás. 75 anos atrás na Europa. Eu sou a primeira geração que pudo brincar com vovôs. E isso é um ponto de inflexão na história judeia, muito importante de compreender. Um terço do povo judeu desapareceu. Eu sou polonês, descendo de poloneses. 90% dos judeus poloneses foram assassinados. É uma das provas mais incríveis que o povo judeu teve que atravessar na história inteira. E essa geração que sofreu o que sofreu, porque em psicologia nós falamos de primeira, segunda e terceira geração após o Holocausto. Eu me criei com sobreviventes de campos de concentração. Eu escutei, desde que era uma criança pequenina, histórias de Auschwitz, de Treblinka, histórias de partisanos, de lutas com nazis nas florestas, nos bosques. E por isso, quando vocês veem o Estado de Israel moderno, bonito, com sol e verde, é a materialização das promessas dos profetas. É um milagre de Deus. Não é só amado do homem. Não é só amado do homem. Eu viajei a Polônia, eu vi onde moravam meus vovôs. Não era bonito assim. Eram os mesmos judeus, 2 gerações antes. Não se veia assim. Nessa geração nós pudemos ver com nossos olhos como Deus pegou o povo judeu do mundo inteiro e trouxe eles aqui, como fala Isaías. Alguns chegaram aqui, alguns voltaram, alguns chegaram de casualidade, por a mão de Deus, como nobres que o vento chega daqui para lá. Mas no ano 1920, nessa terra, você tinha muitas poucas pessoas, judeus e árabes, mas judeus só tinha 50.000 judeus.
em Monterrey, o rabino-chefe de Monterrey, o Rav Moisés Caim, que Deus o tenha na glória, ele tinha 95 anos quando eu cheguei à idade. Eu sou idosa, mas incrivelmente inteligente. Ele morava em Monterrey, tinha 95 anos. Eu sempre explicava para as pessoas da congregação que quando o Rabi era uma criança, em Israel você tinha 40 mil judeus vivendo. Ele estava vivo. Hoje tem mais de 120 vezes mais judeus morando na terra de Israel, em menos de 100 anos. Se isso não é um milagre, onde tem milagre? 6,5 milhões de judeus moram aqui em Israel. A Deus, graças, é um problema também, porque o aluguel está caro, tem pouca terra, a terra é pequena, a propriedade vale muito. Mas também é um milagre. Perdão se eu falo de dinheiro, mas o metro construído em Tel Aviv custa $10.000. Cada um de vocês pode calcular quantos metros quer comprar. É uma cidade que está sob a ameaça de 40.000 mísseis. Bombas, e tem um país aqui a 1.200 quilômetros daqui, a distância de Montevideo a Porto Alegre, tá? Que quer exterminar Israel com bomba nuclear. Nesses dias, hoje, 75 anos depois que os pais de nossos avós foram gaseados e queimados em Auschwitz. E por isso, as pessoas de bem, as pessoas de boa vontade, sempre estamos na frente dos desafios de cada época. Se 75 anos atrás, os nazistas, mataram judeus, vocês sabem quem eram os próximos a ser assassinados? Os cristãos. Hitler, o plano de Hitler era assassinar primeiro os judeus e após pegar os pastores e os sacerdotes. Ele só estrategicamente calculou que era mais fácil começar com os judeus para após acabar, mas ele queria acabar com todas as pessoas de fé. E 75 anos após disso, eu acho que nós estamos ameaçados por duas tendências muito críticas, muito sérias. A primeira delas, pacífica. Não sei se vocês estão de acordo comigo, não sei se o pastor está de acordo comigo. A primeira, a destruição dos valores familiares. Deconstrução, não é destruição, mas não é uma guerra violenta. Mas, de a pouco, casar, ter filhos, ter uma família, não é o ideal da sociedade. De a pouco, as crianças na Inglaterra, que são filhos de casas com pai e mãe casados, viraram a minoria. São 49% na Inglaterra. Eu estou seguro que o Brasil é um país mais conservador, não são esses números, mas a tendência é para lá. E a segunda ameaça, para judeus e para cristãos, é o fundamentalismo islâmico. Eu quero aclarar agora, você tem 1.400 milhões de muçulmanos. Eu não estou falando dos muçulmanos, estou falando da Al-Qaeda. Estou falando de quizás meio milhão, 1 milhão, em 1.400. Não estou generalizando. Mas aqui no Meio Oriente, em Iraque, em Síria, no Líbano, no Egito, os cristãos estão desaparecendo, estão migrando. A única minoria não muçulmana do Meio Oriente que cresce em número somos os judeus. Mas por quê? Porque agora Nelson saiu, mas Nelson e David, que falou com vocês, eu, o guia, aqui está Nelson, todos, 2 ou 3 semanas ao ano, temos que servir no exército. Aqui estamos todos armados. Esse é o país do mundo com mais quantidade de armamento por quilômetro. Então a minoria judeia não está desaparecendo no Meio Oriente, mas os cristãos sim. E aqui essa é a prova para todas as pessoas de boa vontade, porque o plano da Al-Qaeda não é só acabar com os não muçulmanos no Meio Oriente. De novo, não dos muçulmanos, da Al-Qaeda. É continuar. O Uruguai tem que virar, de acordo com Bin Laden, com o sucessor de Bin Laden, o Uruguai tem que virar um país muçulmano. O Brasil também.
não de acordo com os muçulmanos. Mas os muçulmanos, 99,9% dos muçulmanos não são violentos. Mas Al-Qaeda. E se as pessoas de boa vontade não fazemos uma aliança entre nós, e nós ajudamos uns aos outros, e não estamos em contato uns com outros, cada um de nós vai ter que enfrentar sozinho a mesma ameaça. Vocês viram o aeroporto de Israel? Vocês viram que tem 5 círculos de segurança? Tem pessoas ou não viram? Não, está bem dissimulado. Vocês entram no aeroporto, ao regresso, olha, vocês têm guarda armada na entrada, depois tem 4 círculos mais de segurança de civil. Tudo porque é o aeroporto mais ameaçado do mundo. E é muito seguro. O mais seguro do mundo é o mais ameaçado do mundo. O mais seguro do mundo. E se não vamos fazer uma aliança, estamos perdidos tudo. Agora, nós temos o privilégio de ver as profecias. É uma profecia que eu gosto muito. Vocês veem, olhem, está tudo verde. Israel é um país que produz alimentos, exporta agricultura. Eu procurei uma Bíblia em português. Ezequiel, capítulo 36, versículo 8, fala: Mas vós, os montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Para que vocês tenham a apreciação do milagre que estamos vivendo juntos agora. Em 1920, os britânicos começaram a governar aqui. Eles acreditam na Bíblia, mas política é política. Não é? Em México falávamos que Moses is Moses, but business is business. Então, os britânicos estão aqui não como um poder cristão, mas como um poder imperialista. E eles achavam, em 1920, que judeus e árabes juntos só podiam habitar na terra de Israel 1 milhão de pessoas. Nesses dias, tinham uns poucos centros de habitantes na terra de Israel. Em nossa tradição oral, o Talmud, tradição oral dos rabinos, Jesus era um desses rabinos, também, da casa de Hillel. Ele era aluno de Hillel, ele era um dos rabinos da tradição oral. Eles nos ensinam como ler esse versículo. Eles falam que quando a terra de Israel novamente deu seu fruto, é uma sinal inequívoca de que a redenção está chegando. Isso foi escrito no século III, 1700 anos atrás. A terra de Israel, no ano 1920, era um deserto. Muitas poucas pessoas habitavam aqui. Muitos poucos judeus, muito pouco árabe, muito pouca pessoa. Aqui não tinha comida. Não tinha água. E menos de 100 anos depois, Israel é um exportador de alimentos. É certo que não somos autossuficientes em grãos. Mas só 10 países do mundo produzem suficientes grãos e excedentes para exportar. Brasil, Uruguai, Argentina, os Estados Unidos, Canadá, eu acho que a Austrália tem 2 ou 3 mais. 200 países do mundo. Ninguém questiona a legitimidade da existência de nenhum país dos 200. Hoje nós comemos, bem, como foi o desayuno, como o café da manhã no hotel, como foi? Maravilhoso. Menos de 6 anos atrás não tínhamos quase comida. Na Primeira Guerra Mundial, aqui morreu muita gente de fome, como nós vemos hoje na África na televisão. Por isso que nesse encontro, com os judeus voltando a Israel, com a terra de Israel novamente dando frutos, ameaçados por os poderes mais extremistas, o fato de que somos ameaçados pelos poderes mais extremistas é a sinal de que estamos no caminho correto. Também, se os criminais gostam de você,
Você tem que preocupar. Depende de quem são os teus inimigos, você pode entender se você está no caminho reto ou não. Eu acho que nesse encontro nós podemos enriquecer muito uns outros sem converter uma religião em outra. Eu quero falar agora um pouco de estudo da Bíblia. Eu acho que temos para oferecer a vocês duas coisas. Uma é a língua hebraica. Jesus falava aramaico, mas ele estudava em hebraico. Eu quero dar um exemplo para vocês. Pode dizer, quem fala hebraico aqui? Quem estudou hebraico de vocês? Um pouco as letras. Quem conhece as letras do... Ok. Então vai ter que acreditar em mim. Você tem fé? Só para ter uma ideia, o valor que pode ter para vocês estudar um pouco da língua hebraica. Como chamou Jesus a Simão? Pedro. Por que Pedro? Uma pergunta retórica, não vou ensinar a vocês esse evangelho. Porque ele vai ser a pedra da fundação da igreja. Sobre ele, toda a igreja vai ser erigida. Mas como se diz pedra em hebraico? Porque Jesus e Simão falavam hebraico e pensavam em hebraico. Foram traduzidos ao grego, do grego ao português, ao latim, e do latim ao português. Mas eles não pensavam em latim. Como se diz pedra? Eben. Essa pedra fundacional, Eben nascia quando a pedra, vocês estiveram em Jerusalém no muro ocidental, no muro dos lamentos, na cima está a mesquita da cúpula dourada, tem embaixo uma pedra, de acordo com a tradição judeia, é a pedra fundacional. De aí começou a criação do mundo, a pedra fundacional do mundo. Pedro, Simão era a pedra fundacional da igreja, mas pedra é Eben. E a palavra Eben é uma mistura, quando eles falavam, eles compreendiam como é a mistura de duas palavras, pai e filho. Ab é pai, e filho é Ben. Agora, se vocês leem o Evangelho em português, em espanhol, em latim, em grego, tem ensinança, mas quando vocês sabem um pouco de hebraico, tudo muda. Vocês conseguem estudar na língua. É uma das virtudes do protestantismo que ele liberou o estudo da Bíblia para que cada um possa estudar sozinho. Sabendo hebraico, vocês podem compreender o que estavam falando com outros. Segunda coisa, por exemplo, é o estudo de judaísmo, não para converter em judeus. Cada um tem o seu caminho. Mas quando eu leia o Evangelho, há muitos anos, eu lamentei de que para compreender o que está escrito, é muito melhor ser judeu, porque as discussões que aparecem lá são discussões que aparecem na tradição moral judeia. Também, por exemplo, o lavamento de mãos. Que o que entra na boca vai para a letrina, mas o que sai da boca leva ao inferno. Você sabe, eu vou contar não é uma piada, é uma coisa muito séria. Um rabino muito importante na Europa, 200 anos atrás, o Hatam Sofer era o pai da ortodoxia judia, o pai da hardline judeu. Tá? O Hatam Sofer escreveu isso mesmo. Ele não sabia que 2000 anos atrás Jesus falou isso. Mas ele também, porque parte da tradição hebraica, de que o que sai da boca é muito mais grave do que entra. Nós temos nossas leis dietéticas, não mudamos elas. Mas se vocês vão estudar o judaísmo, eu acho, pouco, as bases bíblicas, vocês vão ter uma compreensão muito maior do que acontece na Bíblia. Por exemplo,
Quantos anos tinha Isaac quando quase foi sacrificado por Abraão? Quantos anos tinha? Que idade tinha? Um menino, não? Rapaz, quantos anos tinha? De acordo com a tradição hebraica, não estou... Se o pastor ensinou vocês diferentes, são tradições de leitura, tá bem? Mas você pode enriquecer com outra tradição de leitura. Quantos anos tinha? 13 anos. 13. 12. Ainda mais? Ainda mais. De 13 a 16. 13 a 16. 16. 25. Não, mais. 30 anos. 60 mais ofertas. 25. 30 anos. De acordo com a... 11, 12. Tá bem. Eu pensei isso quando eu era um rapaz na escola hebraica. Eu pensei assim, Isaac, uma criança, a prova é para Abraão, não, de que ele tem fé em Deus, está mesmo disposto a sacrificar a seu filho. Até que eu cheguei a Israel e comecei a estudar aqui, melhor, mais em profundidade. E resulta que, de acordo com a tradição hebraica, olhem, vocês não têm que pressionar enter, também não tem que aceitar. Você conhece a história, não? Do pai que leva o filho à sinagoga a primeira vez? O menino tinha 12 anos. Ele nunca tinha ido na sinagoga antes. Não, na igreja é a mesma coisa. Então, o menino observa assim, nunca tinha visto um serviço religioso. Observa assim, pai, amém. É enter? É como é? Agora, Isaac, de acordo com a leitura judeia hebraica tradicional, era um homem de 37 anos. Se algum de vocês falou isso, desculpas, eu escuto o meio, mais ou menos. 50%. 37. Qual é a consequência lógica disso? Se ele tinha 37 anos, qual é o mérito de Isaac? Aceitar. Ora, ele é um homem, seu pai era um cara... mas por quê? Primeiramente, porque, de acordo com a leitura hebraica, ele tinha 37. Porque se vocês veem, imediatamente depois do quase sacrifício de Isaac, morre Sara. Se relata a morte de Sara. Vocês podem olhar agora na Bíblia. E Sara morreu com 127 anos de idade. Tá? E quantos anos tinha Sara quando Isaac nasceu? Nascimento milagroso. Quantos anos tinha? 90. Abraão, 99. E a Sara tinha 90. Agora, algo disso lembra a vocês a história de Jesus? Escuta. Porque Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, seu único filho. Mas Isaac estava disposto a ser sacrificado. Um cara de 37 anos pode apresentar oposição, pode brigar, pode lutar. Então, de acordo com a tradição judaica, Abraão e Isaac. Então, uma outra coisa interessante, eu chamo, como vocês chamam na história, o sacrifício de Isaac, como se chama em português? Você sabe como se chama em hebraico? Não se chama sacrifício. Não é sacrifício. Ninguém conhece isso como sacrifício. Eu estou traduzindo do espanhol. Em hebraico a palavra é akedah. A acordo, akedah, você pega duas coisas, coloca juntas, você amarra, sai. Duas coisas juntas. Abraão e Isaac foram amarrados, se uniram nessa prova. Em hebraico, a palavra sacrifício não aparece na Bíblia hebraica. Abraão em nenhum momento vai sacrificar Isaac. A compreensão correta, porque ele tinha uma faca, vocês leram bem, mas as ideias que se desprendem do texto, quando vocês têm algum conhecimento de hebraico, eu acho que isso podem ser muito enriquecedores para o estudo da Bíblia. Então, Isaac tem o mérito da passividade, da entrega a Deus.
Abraão se entrega ativamente, Isaac se entrega passivamente. E juntos, ao unir-se, de acordo com a tradição hebraica, preparam o terreno para a aparição de Jacó, que é o mais importante dos patriarcas, dos três, porque dele vão sair as 12 tribos de Israel. Nós estamos hoje no país de Israel, estamos em Israel. O nome é Comunidade Israelita de Montevideo. Nós chamamos a nós filhos de Israel. Nós somos filhos de Abraão também, de Isaac também, mas Jacó vem após a união da atividade, da fase ativa de Abraão e a passiva do Isaac, que são dois sacrifícios completamente diferentes. Eu quisiera concluir assim, de falar um pouco de Bíblia com outro exemplo. Se vocês têm perguntas, por favor, os 10 mandamentos. Quando uno adota também a leitura hebraica, pode ser enriquecedora, a leitura dos 10 mandamentos pode ser enriquecedora. Eu quero falar uma coisa dos muçulmanos com isso, a respeito disso. Judeus e cristãos temos em comum o Antigo Testamento. De Gênesis até Crônicas, para judeus é sagrado, para cristãos é sagrado também. O Novo Testamento é exclusivamente cristão, mas o Antigo Testamento é comum. Com os muçulmanos temos um pequeno problema com isso. Porque eles acham que Moisés em Sinai recebeu o Corão. E que nós modificamos o Corão. E o transformamos no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés que vocês conhecem hoje. Então é por isso que no Corão, judeus são considerados falsificadores. Então, com Maimônides, Moisés Maimônides, na Espanha, no século XII, ele falava que no futuro tem mais possibilidades de diálogo judeu-cristão, porque temos uma base comum, que é a Bíblia, mais do que com os muçulmanos. E nessa Bíblia temos os 10 mandamentos, que são comuns aos judeus e cristãos. Eu quero dar um exemplo mais dos 10 mandamentos. Veja. Qual é o primeiro mandamento? Está bem. Agora, essa tradução portuguesa, está bem? Está bem? Em hebraico está escrito um pouco diferente. Está escrito: eu sou o Deus que sacou vocês do Egito. E aqui que temos que amar e acreditar em Deus. É por isso que a tradução portuguesa é acreditar em Deus. Mas a fé tem que ser prática também. Porque os mandamentos da Bíblia, se a tradição judaica, tem que ser prática, tem que fazer alguma coisa. Então, o primeiro mandamento, de acordo com a tradição da Idade Média, é estudar até que seja claro para você que Deus existe, que deu a sua lei, você tem que seguir essa lei. E por isso que de aqui vocês estudam a lei, vocês estudam a Bíblia, a palavra de Deus. Eu gosto muito de invitar a vocês a estudar hebraico. Pouco, quando vocês podem. Estudar também, não substituir, mas também a leitura hebraica da Bíblia, porque sabendo um pouco de hebraico, as bases do hebreu, vocês podem enriquecer o seu estudo. Eu acho que a comunicação entre nós pode fortalecer ambos, as duas partes. A ameaça que Israel está vivendo hoje, a ameaça que a Europa está vivendo e vai viver em 10 anos mais, já começou. É a ameaça que a Sudamérica, que o Uruguai vai ter que enfrentar em 30 anos, ou 40. A única solução para não ter que enfrentar é virar fortes agora, unidos. Pessoas de paz, não estou falando de guerras, não estou falando de exércitos, estou falando de alianças estratégicas entre as pessoas de boa vontade, entre as pessoas moderadas, entre as pessoas que querem ter uma família, viver em paz e servir a Deus tranquilos. E por
Por isso a minha geração, que é a primeira geração que tem robôs, hoje nós protestamos muito. Os judeus viramos protestantes. Piada porque a vida é um pouco cara em Israel, às vezes gostamos do primeiro-ministro, algumas vezes não gostamos do primeiro-ministro. O futebol em Israel é terrível. Nunca vamos a chegar ao Mundial, nem a Brasil, nem a nenhum outro. E algumas vezes, vivendo aqui, perdemos a perspectiva do momento histórico que estamos vivendo. O salmista, o rei David, falava, profetizava, que quando os judeus voltem a Israel, os primeiros que vão a olhar, a ver que é um milagre de Deus, não são os judeus, são os povos de alrededor, que não vão acreditar que depois de 1700 anos, o povo de Israel está voltando à terra de Israel. Esse milagre que se está cumprindo agora, em frente de nossos olhos, é um milagre que se esperou por Ezequiel. Quando morou Ezequiel? Ele viveu há 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás. Vocês e eu somos quem temos o privilégio de ver o cumprimento de sua profecia. La paciencia da resultado. Y los invito entonces a seguir en contacto con nosotros en una época en la cual judeus y cristianos tenemos que abrir una nueva folha de diálogo. Agora cada uno está tranquilo, no se siente ameaçado uns por outros, e não tem sentido de que só poucos cristãos ao ano visitem Israel, e poucos judeus saibam da tradição cristã. O encontro, o conhecimento nos vai dar muitos anos bons e muitas coisas novas para todos nós. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma ideia, algum comentário, alguma sugerência. Eu vou dar uma sugerência. Sim. Você tem alguma sugerência? E esse judeu messiânico, ele aceita o Novo Testamento, o restante do Velho também? היהודים משיקים, Sim. שמקבלים את הברית החדשה. O judeu clássico está esperando ainda que chegue o Redentor. Tem judeus messiânicos, em porcentagem são muito poucos. Eles acham que o Redentor chegou e tem que voltar. Meu rabino fala uma coisa engraçada. Ele, não é engraçada, mas certa. Vamos deixar que ele venha. E perguntamos para ele, é a primeira vez que você chega ou a segunda? É uma piada, mas não é uma piada. Porque agora, discutir uma questão assim, quando temos coisas muito mais práticas de enfrentar no presente, não temos a quem perguntar ainda. Se de acordo com Isaías, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, quando venha por primeira vez ou quando volte, vamos a dar paz no mundo. E vamos, de acordo com Maimônides, para que estamos esperando todos que chegue o Redentor? Eu tenho malas notícias. Vamos ter que trabalhar. O mundo, de acordo com a tradição judaica, quando chega o Redentor, vai ser o último mundo. Vai ter que acordar cedo na manhã para ir a trabalhar. Vamos ter que pagar impostos. Nossos governantes não vão roubar. Com os impostos vão poder fazer muita mais coisa. Mas o mundo vai ser o mesmo mundo. Qual é a vantagem do mundo messiânico, da era messiânica? De acordo com Maimônides, de que vamos ter paz, de vamos ter o tempo e a tranquilidade de desenvolver-nos espiritualmente. Também, aqui os rapazes, aqui quando têm 18 anos, têm que ir 3 anos no exército. As meninas, 2 anos. Vocês viram meninas com... Eu não entendi. Você disse vamos ter a paz e a tranquilidade dele? O rapaz tem que entrar no exército quando tem 18 por 3. Antes, você falou assim, quando ele chegar, nós vamos ter a paz e a tranquilidade. Para
desenvolver-nos espiritualmente. Hoje não temos essa paz. Então, quando ele chega, perguntamos para ele. Judeu messiânico existe, mas não são muitos. Na Cidade Velha tem um centro que se chama Emanuel, está na porta de Jaffa, na entrada. Não sei quantas pessoas existem. Haverim são amigos. Você sabe que em hebraico popular, quando alguém quer dizer que uma pessoa é boa, diz você é como a sal da terra. Ninguém sabe que Jesus falou isso para os apóstolos. Vocês são a sal da terra. Isso é hebraico popular, não é hebraico literário. As tradições estão muito mais misturadas do que muitas vezes nós mesmos achamos. Perguntas? Deixa eu fazer uma observação. Durante toda a Idade Média, houve muita perseguição aos judeus na Europa. Essa perseguição foi se espalhando e ela se exacerbou muito na Espanha, em 1490, quando a rainha Isabel mandou que todos saíssem da Espanha ou se convertessem ao catolicismo. Ali na Península Ibérica havia uma grande comunidade judaica. Em Portugal, dizia-se que em torno de 1/4 da população era judeus. E nós, no Brasil, por conta da tradição católica, nós nunca tivemos muito contato com as raízes judaicas dos colonizadores. Né? Então a gente chega e vê tudo isso e pensa, poxa, nós temos alguma conexão com isso, né? Os nossos nomes, as nossas famílias, a gente perdeu toda essa conexão com a nossa raiz, muito provavelmente judaica, por causa da colonização portuguesa. E em Israel hoje temos uma fundação que está tentando de comunicar com as comunidades de cripto-judeus no norte do Brasil. O Brasil é um país que sempre viveu em paz, mas pode ser que por efeito da colonização católica de 500 anos atrás ficou no DNA, no ADN do cripto-judeu viver assim, em hebraico nós chamamos isso debaixo do radar, assim, em segredo. Mas agora, nos últimos 20, 25 anos, desde que o Brasil retornou à democracia, estão voltando. Se vocês estão interessados em saber do trabalho com os cripto-judeus do norte do Brasil, tem uma fundação, eu vou deixar a vocês o nome do site. Shavei em hebraico é H. Shavei quer dizer os que retornam, os que voltam. Israel. Eu dou aula de tradição para novos imigrantes. Temos alguns deles, cada ano tem alguns, 3, 4, 5, 10, que são brasileiros que estão voltando ao povo judeu. Eles, 500 anos, mantiveram a tradição de cripto-judeus. Estão voltando agora a Israel. Tem outros que vivem no Brasil, tem outros que não estão interessados em voltar. Tem centos de milhões ou milhões de descendentes de cripto-judeus. Alguns poucos estão voltando a Israel. E já vê o futuro que eles trabalham com. É parte do milagre que estamos presenciando hoje. Sim. Como atestar que é realmente descendente de judeu? Como confirmar isso? Tem uma entrevista com um antropólogo aqui na Universidade de Tel Aviv. Tem 2 antropólogos, que são um em Jerusalém e outro em Tel Aviv, que são expertos em criptojudaísmo. A verdade é que em Monterrey, no Novo Leão, onde eu morei alguns anos, eu servi na comunidade lá, foi fundada por criptojudeus. E então, alguns desses antropólogos visitavam o México, visitavam Monterrey. Eles têm algumas características
Por exemplo, uma das pessoas mais importantes da igreja em Monterrey, ninguém sabe, tá bem? Tem que manter o segredo de quem é a pessoa, mas ele, na sua casa, tinha costumes que são 100% judias. E o que é interessante é que 500 anos após da expulsão da Espanha, a conversão forçada ao cristianismo, eles ainda conservavam tradições populares. É demasiado forte para captar. É outro dos milagres. 500 anos após, uma das pessoas mais importantes da igreja no norte de México foi criado cresceu como escritor judeu. Sim? Flávio Joséfos tem 2 livros, e um deles é a História dos Hebreus. Ele começa o livro fazendo uma transliteração da própria Bíblia. Ele começa desde de Adão, dizendo que Adão, o cabelo, por que era Adão, porque significava da cor da terra, o cabelo, dando todos esses símbolos, tentando traduzir todos esses símbolos. Por que isso do ponto de vista histórico? Por que não há um interesse hoje desses centros judaicos em fazer essa tradução do ponto de vista espiritual, como o senhor está colocando aí agora? Flávio Josefo, ele achava que o povo judeu ia desaparecer completamente. Por isso que ele escreveu os livros. Ele se entregou aos romanos. Ele era comandante do norte de Israel, na rebelião contra Roma. Ele era o comandante do norte. E ele compreendeu de que a guerra estava perdida. Então ele se entregou aos romanos. Ele pediu por sua vida, a cambio, ele pediu que deixem ele escrever a história dos judeus. Ele sentou em Roma e escreveu, pensando que ele era provavelmente o último judeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Muita gente conhece a história. Ele estava errado, mas ele pensou que ele era o último. Então ele tentou explicar ao mundo inteiro qual era a tradição de seus pais, uma tradição que ia se perder. Hoje, nós, durante 1700, 1800 anos, nós sobrevivimos, mas vivemos fora da história. A história, se você estuda a história universal, sempre tem algum judeu aqui que faz alguma coisa, algum judeu que brigou lutou junto com Washington, algum judeu aqui, um judeu lá. Mas o povo judeu, até 1948, ficou fora da história. Nós queremos voltar à história, ser um ator ativo na história. Eu acho que nossa influência, junto com a influência cristã, é uma influência civilizatória. Nós, em 3 semanas mais, vamos a celebrar a festa de Hanukkah. Vocês escutaram de Hanukkah? Sempre cai junto com o Natal, esse ano cai um pouco mais cedo. Hanukkah, nós celebramos que sobrevivemos aos gregos, no ano 165 antes da Era Comum. Eu acho que todos juntos devemos celebrar Hanukkah, porque se os judeus foram sido exterminados no ano 165 antes da Era Comum, Jesus não tinha nascido aqui como judeu, com a tradição de que o homem foi criado de acordo com a imagem e com semelhança a Deus, que a vida tem santidade. Trabalharíamos 7 dias a semana hoje. Pena de morte seria uma coisa comum. Graças a que sobrevivemos, Jesus nasceu. A mensagem do monoteísta foi difundida no mundo inteiro. Hoje, 18 séculos depois, os judeus queremos voltar a ter um rol ativo. Não queremos governar ninguém, não temos pretensões imperialistas, mas queremos novamente difundir a palavra de Deus na terra. Que hoje, de novo, temos ameaças que não são menores daquelas ameaças de há 2000 anos atrás. A Europa está novamente paganizada. As forças paganas, as forças de deconstrução da família, dos valores, etc., eutanásia, o valor da vida, está tudo ameaçado. Eu acho que novamente devemos dar uma interpretação moderna, atual, relevante, mais ativa, para que esse mundo vire melhor. Tem um conceito judaico-hebraico que Pablo foi o grande difusor dele, Etikkun Olam, a correção do mundo.
Pablo foi o grande difusor da ideia monoteísta do mundo. Ninguém fez tantas aulas para o monoteísmo na história, provavelmente, como Pablo. Mas Pablo era judeu, ele se viu a si mesmo como um fator ativo na difusão dos valores. Isso que juntos temos que fazer. E por isso que eu tenho uma sugerência, que é, se vocês já têm, não, mas fundar um conselho interreligioso em Manaus. Temos judeus aqui em Manaus. Eu conheci judeus de Manaus. Rapazes. Então, o judeu tem. Vocês podem ser os líderes, os pioneiros no Brasil, nesse tipo de associação. Não para virar o judeu cristão, não para que o judeu vire o cristão judeu, sino para dialogar, para conhecer. Sim. Os hebreus, eles, qual a origem deles? Por que o nome hebreu e por que tem esse nome só por causa do Monte Hebron? Qual é a história? Temos 3 nomes aqui. Nós somos judeus, hebreus e israelitas. O primeiro foi hebraico, porque Abraão chegou do outro lado do rio, do Ribeirão. E do outro lado, em hebraico, se diz Me'ever. E por isso que nós somos hebraicos, porque nós preservamos também a tradição da transcendência. Noé não era judeu, mas Noé falava com Deus. Os filhos de Noé falavam com Deus. Em algum momento a humanidade virou idólatra, no tempo de Abraão. Mas Abraão preservou a tradição monoteísta. Então ele preservou o que hoje se chama um horizonte de transcendência. Hebreu quer dizer transcendente. Do outro lado do rio, que o Abraão estava de um lado e o mundo inteiro estava do outro. Somos judeus porque das 12 tribos de Israel, lamentavelmente, só quedou a tribo de Judá. Por as 10 tribos perdidas, uma das tribos está voltando agora. Shavei.org está trazendo eles, que são da Manassés que estavam na Índia, depois no Templo Livre. Mas só a tribo de Judá ficou. Por isso, quando o Estado de Israel foi fundado, israelitas, porque Jacó, nós vamos ler isso nessa semana na sinagoga, Jacó recebeu de Deus um outro nome, Israel, porque ele lutou com o físico e com o espiritual de prevalecer. Não? Então, nós somos israelitas, somos descendentes de Israel, somos hebreus, porque descendemos de Abraão, que era Labão. E somos judeus, porque é uma única tribo que sobrevive. Qualquer dos 3 nomes vale. E todos até hoje, tornam as festas bíblicas. Sim. Em Israel, as festas bíblicas são as festas oficiais do país. Na verdade, em Israel, todas as festas de todas as religiões são oficiais. Se você é muçulmano, você tem um exame na universidade, uma festa muçulmana, a lei indica que você tem que receber outra oportunidade. Não tem exames em Natal, mas a base do calendário oficial israelense são as festas bíblicas, as festas dos tabernáculos, as festas de Pentecostés, de Páscoa, o dia do perdão, etc. Parte do milagre, que voltou novamente, as festas bíblicas são o calendário do povo de Israel. Haveriam perguntas? Protestas? Queixas? Prazer? E se o Uruguai não vai ao Mundial, para frente do Brasil. Just before you go, I just want to give you one thing to think about before you leave. Antes de sair, eu gostaria de deixar vocês com um pensamento. The best way to learn the Bible is going back to its original language. A melhor forma de estudar a Bíblia é voltar à sua língua de origem. For the apostolic teachings known as the New Testament, Greek is very important to understanding the apostolic teachings.
O Novo Testamento é o grego, mas o Velho Testamento vai ter que estudar. So the Old Testament, what is known as Tanakh in Hebrew becomes the important language to understand the secrets of the Word. A importância para aprender a Bíblia, a Torá, a Tanakh, é em hebraico. So when God creates man at the beginning of Genesis, Quando Deus cria homem, Adão, em Gênesis, so he said Adam, which is the Hebrew word of Adam in English. eu falei Adão, que é o nome do primeiro homem. But there is actually another word that represents man, Mas tem outra palavra que representa homem. and that is Ish. Essa é Ish. Fórmula. Man does not become man until woman is created. O homem não é homem antes que a mulher foi criada. And that's Isha. E mulher é Isha. I know this is in Hebrew, but you can tell that there are two common letters Vocês podem ver que tem as mesmas letras, duas vezes, that form the word Ish, fire. que formam essa palavra aqui, fogo, Ish. The uncommon letters As outras, que não são comuns, formulate the word God. formam o nome de Deus. Man can only be man and woman can only be a woman in a marriage if there's God. Homem pode ser homem, mulher pode ser homem, quando junta no casamento, se tem Deus. If you take God out of it, it becomes fire. Se você tira Deus dos dois, fica com fogo. If you're wondering why there's a lot of divorce today in the world, it's because God is not centered in a marriage. Se vocês querem saber por que tem tanto divórcio hoje em dia, é porque não tem Deus juntando os dois. Amém. Okay? One more thing. My secret calling in Jewish Christian relations is from the book of Jonah. Meu secreto é do livro de Joná. Meu secreto falando do judaísmo. Here is a Jewish prophet asked by God to go to a Gentile nation and tell them to repent. Aqui tem profeta judeu que Deus fala para ele de viajar a país de não judeus. It's like the chief rabbi of Israel going to the Iranian president now and saying, you need to repent. Como o rabino mais importante aqui em Israel, viajando agora a Ahmadinejad lá em Irã para falar com ele. It's very funny, right? But that's exactly what God asked Jonah to do. Parece uma brincadeira, mas esse é que Deus falou para Jonas fazer. If I would ask you to describe the book of Jonah, what would you say? Se eu pido vocês de descrever o livro de Jonas, o que vocês vão dizer? Anybody? Describe. Tell me the story A história de Jonas, alguém sabe? in a few sentences. Ok. He got away from God's call. Right? He was to God's call. Okay. That's it. Não, e enfim, entrou no barco ia afundando por causa da afunda, foi comido por peixe, vomitado em Nínive. It's always about the fish. É sempre o peixe. Sempre o peixe. O peixe faz parte, 3 dias lá dentro, não dá para esquecer. O espírito lá em Nínive, Okay. e ninguém aguenta profeta, nem peixe. So the shortest amount of words a Christian told me about the book of Jonah. That translates that. O mínimo de palavras que alguém falou para mim do livro de Was Jonas 3 words. eram 3 palavras. Go, Vai lá, no, não, okay. ok. I have it in 3 letters. Eu tenho 3 letras.
The book of Jonah in Hebrew is 3 letters. Em hebraico são 3 letras. This is the first letter of Jonah, Essa é a primeira, which means Yam, que significa mar, Yam. the sea. Is the word sea? That's a Yam. Nun is the place he's supposed to prophesy to, Nineveh. Nun é a cidade onde ele tinha que profetizar, Nínive. And He is Hashem, is God. E rei significa o Senhor Deus, o nome. Pretty much the story of Jonah. É mais ou menos a história de Jonas em 3 letras. That's in 3 letters. Okay? Jonah is also a dove in Hebrew. Jonas é também uma pomba em hebraico. And the dove witnessed God's ultimate wrath during the flood of Noah. E no tempo do Noé, era a pomba que chegou para avisar no final. All Jonah knows is justice of God. Jonas só sabe a justiça de Deus. So from Jonah's point of view, you're asking me to do what, God? Então, para Jonas, você está pedindo para mim fazer o quê, Deus? You want me to go to my arch enemy and ask them to repent? Você quer que eu vou na casa do meu pior inimigo e fala para ele, Where's your justice? cadê a justiça aqui? God is saying, no, I'm not a God of justice, I'm a God of love and mercy. Eu não sou Deus da justiça, eu sou Deus do amor, da paz. And your job is to show that to the world. E tua função é para mostrar isso no mundo. We don't want our arch enemies to die. We want them to acknowledge who God is. Não queremos que os inimigos vão morrer. Queremos que eles vão reconhecer quem é Deus. I don't want to be like Jonah's first reaction to God that he ran away. Eu não quero reaccionar como Jonas reaccionou. Eu não quero sair fora do que ele falou para fazer. It is easy for Jews to run away from your love for Israel and the Jewish people. É fácil para o judeu sair fora desse amor que vocês têm para Israel. The history is a bad one. A história mostra de jeito ruim. But if I'm truly following God, and you're truly here to support me, then I have to go ahead and embrace that friendship. Mas se eu realmente sigo Deus e vocês estão aqui para me ajudar, eu tenho que abraçar vocês com isso. And have a place of forgiveness. E tem lugar de perdão. Forgiveness creates a new reality on the ground. Perdão deixa nós com uma realidade nova. And I want to go ahead and embrace this friendship that you have for Israel and the Jewish people. Eu quero abraçar esse amor que vocês têm a Israel e o povo judeu. So my entire calling in life that God brought me to this moment is to be with you today and say, let's walk together. Um dos objetivos que Deus fez ficar aqui falando com vocês é abraçar vocês e dizer vamos caminhar juntos. Thank you for being here. God bless you. Muito obrigado por vir aqui. Pediu para a gente orar, mas antes um pouquinho. Não sei se alguém pode traduzir para ele. Todos os anos, no aniversário de Israel, o embaixador de Israel no Brasil nos convida para estar lá. E o chefe da segurança da embaixada de Israel, na última vez que lá tivemos, nos pediu para nos aproximar a embaixada das igrejas evangélicas. Por entender que nós somos um povo que temos tido uma mente diferente em relação à nação de Israel. Eu sei que nem todos os evangélicos têm essa ideia e têm essa compreensão de quem é o povo de Israel. Mas eu dou graças a Deus e também ao apóstolo René por ter
serviço conosco, nos ensinar a ver com outra ótica. E eu hoje tenho, como vocês, um judeu morando dentro de mim. Jesus. Jesus Cristo, Senhor. Bem sei que na minha fé, quando Jesus voltar, não vai dar para eu perguntar a ele se ele já veio ou não. Porque teremos que ir. Mas quero dizer que amo essa terra, amo este povo, tenho consciência de que é o povo de Deus dentro do meu conjunto de fé. E nossas diferenças são bem menores do que nossas partes que nos unem. E pelo menos o meu objetivo e também dessa caravana agora é trazer cada vez mais um número maior de pessoas para ter uma compreensão melhor. E é bem verdade que conhecer o hebraico daria para qualquer pessoa um entendimento muito mais ampliado, porque afinal de contas seria a raiz do ensino. E assim como existem coisas para brasileiros que só brasileiros entendem. E mesmo a tradição oral, entre os próprios judeus existem diferenças. Mas, como eu disse, as nossas partes que nos unem são muito maiores. E tenho certeza que hoje me sinto honrado de estar aqui pelo convite. Estamos acrescidos, com certeza. Queremos voltar, se formos convidados de novo, com um número maior de pessoas. E tenho certeza que vocês têm do outro lado do oceano um povo que ora por vocês. Nós oramos por Israel, oramos pela paz em suas fronteiras. E como Jonas, nós queremos também que os seus inimigos de fronteira reconheçam o único Deus. Essa é a nossa oração. No Brasil temos judeus convertidos, árabes convertidos, palestinos convertidos, uma infinidade de nações que dizem e admitem que Jesus é o Senhor da vida deles. E hoje, eu acredito que o Brasil tem a cara das nações. Você pode olhar aqui, tem negro, gente de olhinho puxado, narigudos judeus. Temos a cara das nações. Seria muito bom se Deus nos usasse para abençoar as nações também. Hoje, em todo lugar que eu vou, a abertura é o futebol. E para nossa vergonha é o carnaval também. Mas eu ainda acredito que o Brasil será uma nação conhecida por expor e pregar a palavra. E que é a mesma palavra. Muito obrigado. Vamos orar? Aqui em Israel, queridos, o apóstolo Wagner até veio sem um curso, que inclusive Gênesis nos ajuda. Tem um curso pela faculdade hebraica que você pode vir aprender arqueologia, sobre o conhecimento bíblico. O apóstolo Wagner está até fazendo 15 dias, às vezes mais tempo. Quem tiver interesse, inclusive o curso já nos abriu essa porta para trazermos pessoas que querem estudar, e é muito bom. A matéria em que eu não fui muito bem quando eu fiz teologia, eu não fui muito bem no hebraico nem no grego. Só aprendi o suficiente para passar. E fiz questão depois de esquecer a Beit David, por aí afora vai.
porque eu não tinha compreensão da necessidade de saber como hoje tenho, né? E como a gente joga oportunidades para fora, para cima, né? E agora, depois de um tempo, que eu tenho que correr atrás. E essas portas estão abertas, e vocês já viram, é um ramo de portas abertas. E o que eu fico feliz todas as vezes, né, os que vêm aqui, você, como bem brasileiro que é, esse povo, a primeira coisa que eles têm é um impacto, dizem, cadê o que a Globo diz? Quem aqui está vindo pela primeira vez? Levanta a mão. Eles perguntam, cadê o que a Globo diz? E eu fico dizendo na igreja, vamos, vamos, vamos. E eu digo, trago minha mãe que tem 78 anos, trago minha filha que tem 8. Vamos, é seguro. É o país mais seguro do mundo. E todo mundo diz, como pode? Todos os dias na Rede Globo passa uma bomba aqui. E a gente fica por entender como a maior emissora envenena a mente da gente. Quando não é, e Israel está todos os dias na televisão, todos os dias. Querido, todos os dias Israel está na televisão. Todos os dias. E nunca para falar nada de bom. Nunca. Sempre é que estão expulsando os coitados desses, os coitados daqueles, os coitados daqueles outros. E se a gente for entrar nesse mérito, a gente está devendo a Bolívia, que o Acre todinho era da Bolívia, o Uruguai e algumas coisas aí. Se a gente for entrar nesse mérito, a gente tem que devolver um bocado de terra também do Brasil que a gente tomou. Então o que eu quero dizer para você é, vocês viram com seus próprios olhos, voltem e falem o que viram. Não precisa inventar, não precisa criar nada, só basta falar o que viram. Porque eu ainda creio, queridos, que nós vamos fazer inúmeras caravanas. E soube, inclusive, uma vez que numa Olimpíada pediram para que o Brasil entrasse entre os Estados Unidos e Israel, por entender que havia uma ameaça e que aqueles que ameaçavam com ataques não fariam só porque o povo brasileiro estava lá no meio. Porque somos um povo pacífico e o mundo nos conhece como um povo pacífico. E entrou então os Estados Unidos, o Brasil e Israel e botaram o povo brasileiro no meio para evitar esse tipo de coisa. Que sejamos de fato instrumentos de paz, de alguma forma. Apesar de nosso governo no momento ser um governo que não tem paixão nenhuma por Israel, nosso presidente anterior nos fez uma vergonha tremenda quando veio aqui e foi convidado a colocar uma honra no... Isso, e ele se negou a fazer com Lula, e muito assim com Cuba e por aí afora. Então o Brasil tem sido bombardeado também com informações antissemitas. Quem está no governo do Brasil hoje não tem nenhuma paixão por Israel. Mas nós somos a igreja, temos voz, temos voto, e a gente precisa sair da sombra e começar a fazer alguma coisa, bem? Eu amo Israel. Eu amo o povo judeu. E tenho a cada dia que passa aprendido a amar mais. Vamos orar? A pior coisa que tem é dar um microfone para pastor. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por mais estimular que o Senhor abre as portas para nós. Obrigado por você tem seu conhecimento, parte do que o Senhor tem dado a ele.